A graça e a paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Bruno Kitazawa, eu sou missionário no Paraguai, trabalho com aldeias indígenas e eu sou enviado da Igreja Metodista Centenário, Teresópolis, Rio de Janeiro. Eu estou congregando aqui na Igreja Metodista Central em Foz do Iguaçu com o pastor Ismael e nós temos falado ali na igreja a respeito do temor do Senhor e hoje eu vou estar usando o livro de Jó, capítulo 31, para falar a respeito do temor do Senhor e a balança de Deus. Então eu queria que você tomasse essa palavra como um exemplo. Jó foi um exemplo, um homem temente a Deus, um homem que se apartava do mal, um homem íntegro, reto. E Jó tem muitos exemplos para nós aqui, esse texto é muito rico. E eu queria que você estivesse bem ligado, prestasse bastante atenção, que você ficasse até no final desse vídeo. Eu vou estar orando enquanto você pega aí sua Bíblia para estar acompanhando Jó capítulo 31. Senhor, em nome de Jesus, nessa hora eu te peço que o Senhor esteja nos abençoando, Pai, nessa palavra, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um que está assistindo esse vídeo. Pai, que o Senhor traga a tua sabedoria, o teu entendimento, a revelação da tua palavra para cada um de forma particular. Ministra em nossos corações, Senhor, a tua vontade, o teu querer para nós. Nós declaramos que somos teus, Senhor, e declaramos, Pai, que aceitamos a tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Nos rendemos a ti e te agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, irmãos? Nós vamos estar lendo esse capítulo 31 e eu queria, antes de ler esse capítulo, falar um pouco da história de Jó. No capítulo 1, versículo 1 ao 5, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era esse homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos servos a seu serviço, de maneira que esse homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos à casa dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez. E mandavam convidar suas irmãs, suas 3 irmãs, a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Então essa palavra é muito tremenda, porque fala a respeito da integridade de Jó, da conduta dele, do temor do Senhor, dele se apartar do mal. E fala que Jó também tinha um cuidado especial com a família dele, com os filhos. Jó tinha um temor que os filhos dele pecassem no coração. E se porventura eles tivessem pecado, Jó se levantava de madrugada, sacrificava ao Senhor para que o Senhor perdoasse a vida deles. Então você vê aí como Jó tinha um temor do Senhor e sabia o que o pecado implicava na vida da sua família, a vida dos seus filhos, se eles cometessem o pecado. Então é um exemplo para nós esse cuidado que Jó tinha com a sua família. E aí, passando esses versículos, diz que vieram os filhos, se apresentaram diante do Senhor, e aí Satanás entrou no meio deles, veio e falou: Senhor, se eu tocar na vida de Jó, ele vai murmurar contra o Senhor. E o Senhor deu uma permissão a Jó, a Satanás, que tocasse na vida de Jó. E Satanás tocou, ele perdeu esse número de ovelhas, de gado, camelos, os servos. Ele foi tocado na saúde dele, ele teve tumores malignos, úlceras, e teve uma série de problemas de saúde. Os filhos deles Satanás tocou nos filhos. E Jó chegou a um estado de miséria. Jó chegou a um estado miserável que
eu acredito que seria difícil de um de nós suportar isso hoje. E depois aparecem os amigos de Jó e começam a dizer que aquilo ali era uma consequência de um pecado que Jó tinha cometido, uma injustiça, de algo que ele cometeu e estava sendo castigado por Deus. E chegamos aí no capítulo 31. E o capítulo 31 diz assim: eu fiz um pacto com os meus olhos, por que então eu pensaria em uma donzela? Pois que porção teria eu do Deus lá de cima, e que herança do Todo-Poderoso lá do alto? Não é destruição para o ímpio e uma estranha punição aos trabalhadores da iniquidade? Acaso ele não vê os meus caminhos e conta todos os meus passos? Se eu tenho andado na vaidade, ou se o meu pé tem se apressado para o engano, que eu seja pesado em balança justa, para que Deus conheça a minha integridade. Se os meus passos se desviaram do caminho e o meu coração tem andado após os meus olhos, se qualquer mancha grudou em minhas mãos, então semeie eu e outro coma, e seja a minha descendência arrancada desde a raiz. Se o meu coração tem sido enganado por uma mulher, ou se fiquei à espreita à porta do meu vizinho, então que minha esposa moa para outro e que outros se encurvem sobre ela. Porque isso é um crime hediondo, sim, é uma iniquidade a ser punida pelos juízes. Porque é fogo que consome até a destruição e desarraiga todo o meu acréscimo. Se desprezei a causa do meu servo ou da minha serva quando eles contendiam comigo, o que então farei quando Deus se levantar? E quando ele me visitar, o que responderei a ele? Aquele que me formou no ventre não o fez a ele e não os formou no útero? Se retive aos pobres o seu desejo, ou fiz falhar os olhos da viúva? Ou se sozinho comi o meu bocado e o órfão não comeu dele? Porque desde a minha juventude cresceu comigo, como seu pai, e eu a guiei desde o útero da minha mãe. Se vi alguém perecer por necessidade de roupa, ou qualquer pobre sem coberta, se os seus lombos não me abençoaram, e se não se aquentava com a lã dos meus cordeiros, se eu levantei a minha mão contra o órfão, quando vi minha ajuda ao portão, então que o meu braço caia do ombro da juntura, e que meu braço se quebre desde o osso, porque a destruição de Deus era um terror para mim, e por causa da sua grandeza eu não pude suportar. Se eu fiz do ouro minha esperança, e disse ao ouro fino, tu és minha confiança, se me regozijei por minha riqueza, porque minha riqueza era grande, e porque minha mão havia conseguido muito, e se eu contemplei o sol quando se resplandecia, ou a lua caminhando em esplendor, e o meu coração foi seduzido em secreto, ou a minha boca beijou a minha mão, isso também seria uma iniquidade a ser punida pelo juiz, pois eu teria negado a Deus que está acima. Se me regozijei na destruição daquele que me odeia, ou me exultei quando o mal o encontrou, também não fiz pecar a minha boca, desejando maldição à sua alma. Se os homens do meu tabernáculo não dissessem, se tivéssemos sua carne, não estaríamos satisfeitos. O estrangeiro não se hospedava na rua, mas eu abria as portas ao viajante. Se eu encobri as minhas transgressões como Adão, escondendo a minha iniquidade no meu peito, eu temia a grande multidão. O meu desprezo das famílias me aterrorizava, de forma que eu mantivesse o meu silêncio e não saísse por afora. Se um me ouvisse! Eis que o meu desejo é que o Todo-Poderoso me respondesse e que o meu adversário tivesse escrito um livro. Certamente eu tomaria sobre o meu ombro e o prenderia a mim como uma coroa. Eu lhe declararia o número dos meus passos, como um príncipe me chegaria a ele. Se a minha terra clamar contra mim e se os meus sulcos da mesma forma reclamarem, se comi os seus frutos sem dinheiro ou fiz com que os seus donos perdessem a vida, que cardos cresçam ao invés de trigo e joio por cevada. Acabaram-se as palavras de Jó. Esse texto ele é muito
abençoador, é muito rico. E a gente vai vendo aqui, né, no capítulo 31, a partir do verso 1 ao 5, né, a gente vai vendo que Jó fez um pacto com seus próprios olhos, fiz um pacto com meus olhos, que eu não fixaria os meus olhos sobre uma virgem, sobre uma jovem, sobre uma donzela. Jó vem declarando isso porque ele sabia que os olhos, eles conduzem também o coração. Se você olhar, se ele fixasse os olhos dele numa donzela, aquilo ali mexeria, essa ação mexeria com o coração dele. Isso seria um pecado diante de Deus. Então Jó faz essa aliança de que não fixaria os olhos numa donzela. E aí a gente vai lá para Mateus, capítulo 5, verso 28, diz assim: Eu, porém, vos digo, Jesus falando, eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Jesus diz aí que o olhar, através do olhar, pode se contaminar o coração. E eu costumo dizer algo, né, que os psicólogos estudam. Quando você, no caso aqui, o caso de pornografia, se você olhar uma pornografia, isso vai gerar um pensamento, essa imagem que você viu vai gerar um pensamento, esse pensamento vai gerar um sentimento, e esse sentimento vai gerar uma ação. E aí está a grande complicação. Ela entra como uma semente, aqui na mente produz crescimento, e quando chega no coração produz o fruto. Isso é muito complicado. E aí Jesus vem alertando também do coração. E aí no capítulo 31, verso 2 aos 4, Jó não entende porque estava vivendo aqueles momentos, se tinha evitado as oportunidades que ele tinha de pecar. Ele entendia que por sua conduta, ele deveria ter uma vida diferente daquilo que ele estava vivendo. Ele acreditava que ele teria que permanecer na vida que ele tinha antes, que era de prosperidade, de abundância, de paz, de alegria, porque ele não caiu em pecado para que pudesse receber aquilo. Jó tinha a crença na semeadura, né, que se ele fosse um homem justo, reto diante de Deus, ele não colheria o mal. E por isso Jó tinha tanto temor do Senhor, porque ele sabia que era o Senhor responsável por todas as coisas, tanto para abençoar quanto para tirar. Então Jó tinha esse temor e não estava entendendo realmente porque estava vivendo naquela situação. E aí ele vem e Jó tem um pensamento: olha, eu estou vivendo a situação, Deus está indiferente. E por isso ele se levanta aí no capítulo 31 para declarar sua integridade. Então primeiro aí Deus ele faz um pacto com seus olhos, um pacto de pureza. No segundo ponto, ele faz um pacto de veracidade, de ser verdadeiro. Do verso 5 a 8 diz assim: se eu tenho andado na vaidade, ou se meu pé tenha se apressado para o engano, que eu seja pesado em balança justa. Aí está a balança de Deus. Para que Deus conheça a minha integridade. Se os meus passos se desviaram do caminho, e o meu coração tem andado após os meus olhos, e se qualquer mancha grudou em minhas mãos, então semei eu e outro coma, e seja a minha descendência arrancada desde a raiz. Então Jó aí, nesse pacto da veracidade, ele vem declarando: olha, eu não cometi nenhum tipo de problema também nessa área. Então Jó começa a pedir justiça e que o Senhor o pese numa balança. Jó 23:11 vai dizer assim: nas suas pisadas os meus pés se afirmaram, guardei o seu caminho e não me desviei dele. Jó afirma que andou nos caminhos de Deus com firmeza, sem tropeçar, sem olhar para o lado. Ele estava focado, temente a Deus, com firmeza no caminho do Senhor. Então ele vem falando isso. E no capítulo 11,
do 13 ao 18, diz assim: se tu preparasses o teu coração, estenderes as mãos para ele, se há iniquidade na tua mão, lança para longe de ti, e não deixes que a perversidade habitar nas tuas tendas. Então levantarás o teu rosto sem mácula e estarás firme, e não temerás, pois tu te esquecerás da tua miséria, apenas te lembrarás dela como as águas que já passaram. E a tua vida será mais clara do que o meio-dia, a escuridão dela será como a alva, e terás confiança, porque haverá esperança, olhará ao redor de ti e repousarás seguro. Esse texto mostra que o pecado começa no coração e contamina as ações. Mas se nós nos afastarmos dos pecados, alcançaremos as promessas de segurança e paz. É um fato. Eu acredito que nenhum de nós vai passar pela mesma coisa de Jó. Aquilo ali foi uma permissão de Deus, né, pela confiança que Deus tinha em Jó, foi um fato isolado. Mas nessa palavra, nós conseguimos entender aquilo que o Senhor espera de nós. Nós conseguimos entender o que é o temor do Senhor. Jó, em meio a essa situação toda de miséria, de dor, de enfermidade, sofrimento, uma agonia tão grande, Jó tinha temor do Senhor. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo: Jó perdeu tudo. E na verdade existe um ponto aí. Jó ele não perdeu tudo. Jó não perdeu o Senhor e tampouco perdeu o temor do Senhor. Ele não perdeu a integridade que ele tinha por causa do temor do Senhor. E isso trouxe bênção sobre a vida dele. Então vamos analisando aí a palavra. Então o terceiro pacto contra o adultério, versículo 9 aos 12, diz assim: se o meu coração tem sido enganado por uma mulher, ou se fiquei à espreita à porta do meu vizinho, então que a minha esposa moa para outro, e que outros se encurvem sobre ela. Porque isso é um crime hediondo, sim, é uma iniquidade a ser punida pelos juízes, porque é fogo que consome até a destruição e desarraiga todo o meu acréscimo. Jó vai declarando a inocência dele. Ele não adulterou. E aí ele diz que o seu coração esteve puro por não ter desejado a mulher do próximo. Jó entende que o coração segue os olhos e por isso proibiu os seus olhos, fez aquele pacto com os olhos de não cobiçar uma virgem ou uma donzela, uma jovem. E muito menos aqui, Jó declara, muito menos eu cobiçaria a mulher do próximo, uma mulher casada. Então aqui Jó vai declarando o terror que ele tinha de adultério, dele ser o causador de um adultério, dele cair em adultério. Ele entendia as consequências e ele vinha declarando. E aí se você for ver Jó 24:15, diz assim: também os olhos do adúltero aguardam o crepúsculo, dizendo: ninguém me verá, e desfaça o rosto. Nós precisamos lembrar que nada está oculto aos olhos do Senhor. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, os olhos do Senhor vê coisas ocultas, o Senhor sonda o nosso coração, Ele sonda os nossos pensamentos. Antes que a palavra saia da nossa boca, Ele já conhece. Ninguém pode se ocultar de Deus. Então, meu irmão, todos nós vamos dar conta daquilo que fazemos ao Senhor. Hebreus 4, verso 13, diz assim: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Não existe nada que o Senhor não veja, pois daremos conta de tudo a Ele. É o que falamos, é o que fazemos, é o que pensamos, é o que deixamos de fazer também, muitas das vezes. Então, meus irmãos,
existe uma luz do Senhor, onde não há escuridão. Nós precisamos entender isso. Existe um juiz, o juiz de toda a terra, e nós vamos nos encontrar com ele. Então aí, Jó declara nesse texto o horror que ele tinha pelo pecado de adultério, tendo o entendimento de consequências, o que poderia alcançar a casa dele. E ele declara: o adultério é comparado ao fogo de brasas que consome até devorar, até a total perdição. Se você analisar um casal que vivia bem sucedido, o que acontece se acontece o adultério e a separação? A família é prejudicada, destruída, os filhos são destruídos, as finanças são destruídas e a vida de todos é uma destruição total. É como a brasa que destrói até a destruição total. Então nós precisamos valorizar aquilo que nós temos. Quarto pacto, pacto de justiça e bondade. Versículo 13 ao 18. Diz assim: se desprezei a causa do meu servo ou da minha serva, quando eles contendiam comigo, o que então farei quando Deus se levantar e quando ele me visitar, o que responderei a ele? Aquele que me formou no ventre não o fez a ele, e não nos formou no útero. Se retive aos pobres o seu desejo, ou fiz falhar os olhos da viúva, ou se sozinho comi o meu bocado, e o órfão não comeu dele, porque desde a minha juventude cresceu comigo, como seu pai, eu a guiei desde o útero da minha mãe. Até o 18, já passei. Até aí mesmo. Então esse pacto de justiça e bondade. Jó vem declarando ser justo e bondoso com seus servos, com o próximo, com a viúva, com os órfãos, com os necessitados. E aí nós vemos aí no versículo 15, Jó explica que o servo e o amo são iguais. Ele fala a respeito do útero, ele fala assim: olha, por acaso, olha o pensamento dele. Eu sei que nós fomos formados em úteros diferentes, mas eu sei que Deus nos formou dentro do ventre de igual maneira. Então por isso Jó tinha essa conduta de ser justo e bondoso com todos, independente se era escravo, se era rei, se era juiz, se era servo. Ele tinha essa questão de ser bondoso com todos. E aí, no verso 16 ao 18, Jó se defende dizendo que sempre ouvia as súplicas dos necessitados, das viúvas, dos órfãos, desde a sua mocidade. Ele adotou essa questão de misericórdia e compaixão desde a sua mocidade. Então ele declara aqui que ele não pecou contra a justiça e a bondade. Ele sempre exerceu isso. Como não me abençoaram, se ele não se aquietava com a lã dos meus cordeiros, se eu levantei a minha mão contra o órfão, quando havia a minha ajuda ao portão, então meu braço caia do ombro da juntura, e que meu braço se quebre desde o osso, porque a destruição de Deus era um terror para mim, e por causa da sua grandeza não pude suportar. Até aí. Então aí, olha o que Jó vai dizendo. No Jó 29, do 11 ao 17, olha o que diz. Pois, ouvindo-me alguém ouvido, me tinha por bem-aventurado, e vendo-me algum olho, dava testemunho de mim, porque eu livrava o miserável que clamava, e o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que estava a perecer vinha sobre mim, e eu fazia rejubilar-se o coração da viúva. Vestia-me da retidão, e ela se vestia de mim. Como manto e diadema era a minha justiça. Fazia-me olhos para o cego e pés para o coxo. Dos necessitados era pai, e a causa do que me dera desconhecido examinava com diligência, e quebrava os caninos do perverso, e arrancava-lhe a presa dentre os dentes. Jó estava declarando a sua justiça, misericórdia, bondade ao próximo. Ele não havia negligenciado o favor aos necessitados, aqueles que têm necessidade de algo. Ele declara aqui que ele tirava as pessoas dos opressores.
ele era pai dos órfãos, ele era pé do coxo, ele era olho dos cegos, ele conduzia as pessoas, ele levantava, caminhava com as pessoas, ele abençoava. Jó tinha o dom de liberalidade. Eu vejo a prosperidade na vida dele, ele entendendo a respeito de lei de semeadura, porque ele era próspero, mas também ele era próspero porque ele dava, ele abençoava, ele ajudava o necessitado, ele levantava quem estava caído, ele cobria aquele que tinha frio. E ele declara aqui, olha, respeito ao próximo, compaixão, se colocar no lugar da pessoa para saber o que ela está sentindo. Sexto pacto, contra a idolatria. Versículo 23 ao 28, diz assim: porque a destruição de Deus era um terror para mim, e por causa da sua grandeza eu não pude suportar. Se eu fiz do ouro a minha esperança, ou disse ao ouro fino, tu és minha confiança, se me regozijei por minha riqueza era grande, e porque minha mão havia conseguido muito, e se eu contemplei o sol quando resplandecia, ou a lua caminhando em esplendor, e o meu coração foi seduzido por um secreto, foi seduzido em secreto, ou a minha boca beijou a minha mão, o justo também seria, isso também seria iniquidade a ser punida pelo juiz, pois eu teria negado a Deus que está acima. E aí esse pacto contra a idolatria, Jó diz que não amou as riquezas e que sua conduta era sempre um temor diante do Senhor, uma conduta reta diante de Deus, apartava-se do mal, e ele não confiou nas riquezas, mas ele confiou no Senhor. No verso 24 ao 26, Jó diz que não depositou sua confiança nas riquezas. No livro de Provérbios 11 e 28 diz assim: aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Jó afirma que quem confia na riqueza cairá. A nossa confiança deve estar no Senhor. No verso 27 e 28, Jó diz não ter adorado outros deuses e nem só ter confiado em Deus. Aqui é algo interessante, né, que diz que se meu coração foi seduzido em secreto, ou a minha boca beijou a minha mão. Esse minha boca beijou a minha mão, Jó declara que, olha, eu não traí o Senhor. Porque antigamente eles tinham o costume de adorar deuses beijando suas mãos e jogando os beijos para os deuses. Jó declarou que eu não fiz isso de forma nenhuma, eu não contaminei a minha mão. Eu estou limpo diante da idolatria. Eu estou limpo eu fiz um pacto contra a idolatria. Sétimo pacto, pacto com a integridade. Olha só o que Jó diz, né? Ele não se alegrou com a tristeza do inimigo. Diz assim: se regozijei na destruição daquele que me odeia, ou me exultei quando o mal encontrou, também não fiz pecar a minha boca, desejando maldição à sua alma. Se os meus homens do meu tabernáculo não dissessem, se tivéssemos sua carne, não estaríamos satisfeitos. O estrangeiro não se hospedava na rua, mas eu abria as minhas portas ao viajante. Vamos ler até aqui. Então olha só, a gente vai acelerar um pouquinho por causa do tempo. Então aí Jó, né, da integridade, diz que ele não se alegrou com a tristeza do inimigo. Olha o que diz Provérbios 24:17. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, e quando tropeçar, não se regozije o teu coração. Êxodo também tem um exemplo daquilo que o Senhor espera de nós. Êxodo 23, 4 e 5. Se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo, ou se o jumento sem falta lhe reconduzirás. Se vires deitado debaixo da sua carga o jumento daquele que te odeia, não passarás adiante.
certamente o ajudarás a levantá-lo. Aqui essa palavra vem dizendo que nós devemos ajudar o nosso inimigo. Se nós estamos vendo que o nosso inimigo está perdendo o seu boi, nós devemos direcionar o boi de volta à criação dele. Se nós passamos e estamos vendo o jumento dele sobrecarregado no chão por causa do peso, que nós deveríamos aliviar a carga e levar esse jumento de volta, cuidar. É muito fácil amar aquele que nos ama, mas o Senhor nos diz para amar os nossos inimigos. É difícil? É. Mas se você tiver o temor do Senhor, se você tiver uma vida reta diante de Deus, integridade, bondade, liberalidade, você vai fazer isso com facilidade. Agora vamos lá. Restauração de Jó. Não, o último desafio, 35 aos 40. Diz assim: ah, se me ouvisse, eis que meu desejo é que Todo-Poderoso me respondesse e que meu adversário tivesse escrito um livro. Certamente eu tomaria sobre o meu ombro e o prenderia a mim como uma coroa. Eu lhe declararia o número dos meus passos, como um príncipe me chegaria a ele. Se a minha terra clama contra mim, e se os seus sulcos da mesma forma reclamarem, se comi os meus frutos sem dinheiro e fiz com que os seus donos perdessem a vida, que cardos cresçam ao invés de trigo e joio por cevada. Acabaram-se as palavras de Jó. Então aí, Jó trouxe diante de Deus todos os casos para verificar se havia quebrado alguma aliança com Deus. Acredito que Jó, no meio das intimidades que ele tinha, orações, sacrifícios, ele fez as alianças com Deus. Então a gente olha para a vida e conduta de Jó, a gente vai ver características de Jesus na vida de Jó. E eu vou te explicar isso. Provérbios 11:1. A balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Deus se agrada da justiça. Deus não se agrada da balança enganosa. No livro de Mateus 25, nós vamos encontrar aí algo tremendo. Mas primeiro eu vou ler a respeito da restauração de Jó, que se encontra aí no livro de Jó 42, 10 ao 12, só para você ver o que aconteceu depois de tudo isso. Então, o Senhor mudou o cativeiro de Jó quando ele orava por seus inimigos. Também o Senhor deu a Jó 2 vezes mais do que ele tinha antes. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos os que antes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se lamentaram com ele, e consolaram acerca de todo o mal que o Senhor havia trazido sobre ele. Cada homem também lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um brinco de ouro. Assim o Senhor abençoou os últimos dias de Jó, mais do que o seu começo, porque ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. E aí Jó teve filhos de novo. Deus continuou abençoando a vida dele. Eu queria que você entendesse que o Senhor ele é bom. Ele tem propósitos para nós. Ele deixou já a palavra. Aqui é um exemplo tremendo. Se nós nos portarmos como Jó, essas bênçãos nos alcançarão. Não estou dizendo que você vai ter 1.000 ovelhas e vacas, mas as bênçãos do Senhor estarão sobre nós. E eu queria compartilhar com você uma palavra que diz a respeito daquilo que Jó viveu, daquilo que o Senhor também deixou para nós como mandamento. Hoje no Novo Testamento, essas bênçãos nos alcançarão se nós nos portarmos como Jó. 25, 31 a 46 diz assim: quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda.
Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Estava forasteiro e me recolheste, estava nu e vestiste-me, enfermo e visitaste-me, preso e vieste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando te vimos faminto e te demos de comer, ou com sede te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te recolhemos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos visitar-te? O rei responderá: Em verdade vos digo, quantas vezes o fizeste a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizeste. Dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno destinado ao diabo e aos seus anjos. Pois tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, era forasteiro e não me recolheste, estava nu e não me vestiste, enfermo e preso e não me visitaste. Também eles perguntarão: Senhor, quando te vimos faminto, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te servimos? Então lhe responderá: Em verdade vos digo que quantas vezes o deixaste de fazer a um desses meus mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Irão esses para o suplício eterno, porém os justos para a vida eterna. Meus irmãos, é uma coisa muito séria. Nós precisamos estar atentos aos necessitados. Quando você vê aí movimentos, muitos falam: isso aí é uma ação social. Meus irmãos, faça como você estivesse fazendo para o Senhor. Existe consequência você fechar os olhos para os necessitados, para as viúvas, para os órfãos. Existem consequências quando você fecha a sua mão. Agora também existem consequências quando você abre a mão e ajuda o necessitado. Aquele que tem necessidade, que está perto de você, tenha compaixão. Tenha liberalidade. Tenha a conduta de Jó. E aí um dia, se algo sobrevir sobre a sua vida, você também poderá fazer uma oração diante do Senhor. Uma oração de integridade. Senhor, eu tenho um pacto com o Senhor. Eu não aceito que isso venha sobre mim, porque o Senhor morreu numa cruz por mim e eu recebo o teu perdão. Meus irmãos, Jesus morreu pela minha vida e eu quero viver por Ele. Eu queria que nessa ministração o Senhor pudesse gerar esse sentimento no teu coração. Eu queria deixar uma frase para você. Diz assim: em meio ao mundo que vivemos hoje e suas calamidades, como cristãos temos o suficiente para ter compaixão, assim permitindo que Jesus se manifeste através de nós para alívio e salvação de todos que podemos alcançar. É vizinho, é aquele que está longe, perto. Se você puder alcançar, abençoe, ore, ministre. Você é um filho, você é um servo de Deus, e que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor gere esse sentimento no teu coração de amor e de integridade, para que você possa experimentar todos os frutos que vêm através da obediência ao Senhor. Deus te abençoe, fiquem na paz de Jesus.